Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo seu coração, escolha me ouvir também. Então, pessoal, eu resolvi dar uma mudança aqui nos vídeos, gravar o vídeo de forma diferente, para a gente conversar sobre um assunto que vira e mexe aparece na nossa vida, né? Um sentimento que a gente tem e que vira e mexe aparece na nossa vida. E é o sentimento de que ao algum desafio novo aparecer, ao algum problema surgir, ou algo que quebre a rotina, que quebre paradigmas, quando essas coisas assim diferentes, né, aparecem na nossa vida, desse sentimento de que a gente não vai conseguir, né, de incapacidade, esse sentimento de que a gente não vai conseguir lidar com os problemas, de que é muito pra gente, né, que a gente não vai aguentar carregar. E é um sentimento que a gente sente muito na nossa vida. Falo por mim porque, embora eu seja muito novo, né, se eu que já sou muito novo, eu já tive que passar por algumas situações onde eu sentia muitas vezes que eu não ia conseguir passar por aquele problema, ou que eu não ia ter recursos para lidar, que era um problema que parecia ser muito maior que eu, muito maior que os recursos que eu tinha, que eu não tinha ali nenhum plano, eu não tinha ali nenhum planejamento, não conseguia achar nada, nenhuma forma de resolver, nenhuma forma de dar resolução para aquele problema, ou de pelo menos amenizar ele. Então, em muitos momentos, mesmo sendo novo, eu eu me vi sentindo isso, esse sentimento de incapacidade, sentimento de que é muito para mim. Às vezes sentia uma responsabilidade muito grande, eu não saber se eu tinha capacidade ou não, seja intelectual, seja emocional, para lidar com aquilo, né? E eu acredito que com você, seja qual for a idade que você tenha, mas que todos nós, em algum momento, em vários momentos, né? Falando assim, sendo mais correto, em vários momentos, a gente sente esse sentimento de incapacidade, a gente tem insegurança e a gente não sabe muito bem como lidar. Às vezes, quando surge uma oportunidade nova pra gente, às vezes morar numa casa nova, às vezes ir morar sozinho, ou ir morar com um parceiro afetivo, ou começar um relacionamento, ou começar um novo trabalho, ou começar a trabalhar como autônomo, né? Todas essas coisas são eventos e muitos outros também, né? Casar, enfim. Esses eventos são eventos que quebram ali a nossa rotina, que quebram ali aquilo que a gente espera, aquelas coisas quadradinhas que a gente espera que os dias sejam, né? Então, são coisas novas que a nossa mente mesmo, ela não tem memória, ela não tem dados ali de como resolver aquilo, ela não tem respostas prontas, né? Porque a nossa mente, ela vive do passado. As respostas que nós temos armazenadas na nossa mente são respostas referentes ao passado. Então, tudo que for novo, tudo que quebrar um pouco de paradigma, tudo aquilo que a gente nunca tem experimentado, a gente não vai conseguir achar na mente respaldo, né, base para resolver aquilo. Às vezes vai acontecer algo que não é exatamente o que você viveu, mas algo que é semelhante em, na forma externa ou em como se sucedeu, e aí você, com a sua mente, você tem ali alguns dados e você tenta resolver aquele problema ou começar aquela nova situação, começar aquela nova oportunidade, enfim, você consegue resolver aquilo ou lidar com aquilo da mesma forma que você lidou de uma outra vez, numa outra situação, porque elas são parecidas. Mas muitas vezes a gente vai ter que encarar uma situação que a gente nunca lidou, ou que a gente não tem nada para semelhar ali na nossa mente, de fazer o link, e aí a gente fica assim, a gente meio que trava, né? E fala assim, ué, como que eu vou resolver isso aqui? Peraí, isso aqui eu não sei resolver, né?
E dependendo da situação, às vezes a gente vai ter ajuda de outras pessoas, às vezes a gente vai ter uma outra pessoa que a gente vai poder pedir conselho, ou até mesmo em terapia, rever essa situação de uma outra forma, o que é muito bom. Mas vai ter momentos que a gente vai ter que segurar a situação sozinho, vai ter que lidar sozinho. E a gente sente assim muito inseguro, a gente não sabe se a gente vai conseguir lidar, a gente não sabe se a gente vai ter recursos, né? Se a gente vai aguentar emocionalmente muitas vezes aquela situação. Então, às vezes, por exemplo, a perda de um ente querido ou o fim de um relacionamento, né? São dores. E aí às vezes no começo, quando acontece, a gente fica muito. Aquela dor é muito grande e a gente sente que ela nunca vai passar, né? Então a gente olha aquilo como se fosse, né? Como a Gisela Valin fala, né? Que a gente vê a realidade como uma foto. Então a gente acha que aquela dor não vai passar. A gente não vê essa possibilidade, porque a gente está tão imerso na dor. A dor ali, aquela cicatriz, aquela ferida, ela tá tão aberta ainda, ela tá tão nova, ela não cicatrizou e tá doendo tanto, né? Tá latejando tanto que você não tem possibilidade de olhar outras coisas. Você não tem possibilidade de ver aquilo por um outro panorama, ou você não consegue se imaginar não sentindo aquela dor, porque aquela dor tá doendo muito, né? Então, nesses momentos, a gente sente, a gente pensa às vezes que a gente não vai conseguir lidar, que aquela dor vai ficar para sempre com a gente. E não é verdade, né? A dor, ela passa, né? A ferida, por maior que seja, ela entra em um processo de cicatrização. Às vezes a gente vai precisar de alguma ajuda para cicatrizar isso, né? Às vezes a gente pode usar uma pomada, ou às vezes a gente pode botar um curativo, ou às vezes a gente vai precisar fechar aquela ferida, fazer um ponto, enfim, né? Usando aqui de analogia. Mas mesmo com ajuda, ela vai entrar no processo de cicatrização, então aos pouquinhos ela vai melhorando, né? E aquela ferida vai sarando e vai doendo menos. Só que no começo parece que dói demais, parece que a gente sempre vai viver com aquela dor. Aí se a gente, naquele momento com aquela dor enorme, a gente tentar se projetar para o futuro e a gente tentar imaginar como vai ser o futuro, a gente imagina, né, é baseado naquele momento, né, que a gente está vivendo. A gente se imagina baseado na dor que a gente está sentindo. Então a gente pensa no futuro, a gente projeta o futuro e a gente sente que aquela dor nunca vai passar, que aquilo sempre vai estar com a gente. E aí vem insegurança, aí vem medo de às vezes ficar sozinho, ou medo de não ter como lidar, ou às vezes até um outro medo, né, dependendo da situação, um medo de morrer, né, um medo de perder o controle, né, às vezes quando uma situação ela é muito limite, mexe muito com o nosso emocional, a gente tem esse medo de perder o controle, né? A gente tem esse medo de não conseguir segurar as coisas nos seus lugares, de tudo começar a desmoronar. Às vezes esse é o nosso medo, né? Isso acontece, gente, em novas oportunidades, mas se a gente for pegar, por exemplo, também um relacionamento afetivo, um grande amor, quando um amor chega na nossa vida, quando é um amor, amor mesmo, aquele amor ele desestrutura tudo, né? E ele é um convite para o derretimento do nosso ego. Ele é um convite para a morte do nosso ego. Né? O Osho, ele, por exemplo, ele dizia que o sexo, por exemplo, o ato de você fazer amor com outra pessoa, com entrega, ele era uma forma de derreter o ego. Era uma forma de deixar o ego morrer. Porque se você faz aquilo, se você faz amor com seu parceiro, por exemplo, com respeito, com afeto, com entrega, com presença, né? Não só uma ligação de corpos ali, mas uma ligação de alma, aquilo promove, né, uma soltura. Você precisa ter uma soltura, você precisa ter uma entrega, né? Se você fica ali controlando o que vai fazer, onde pôr a mão, se você fica controlando milimetricamente cada coisa, você não se solta, você não se entrega, né? Então ali vira uma planilha, aquilo ali vira um roteiro, né? Não tem espontaneidade, sabe? Fica uma coisa meio robótica. Então, quando a gente
sai do controle nesses momentos, a gente consegue se entregar, o que é muito difícil, a gente promove uma soltura do ego, que é o que também acontece, por exemplo, na meditação, né? Só que são vertentes diferentes, são maneiras diferentes, né, de fazer o ego ficar passivo, de causar uma soltura no ego, né? De soltar o controle. Ou até mesmo outras atividades, como por exemplo a dança, se você consegue dançar com presença, com entrega, ou alguma atividade sua que você se sinta muito preenchido internamente, muito presente, que a hora parece que passa diferente, que você faz aquilo com alegria, sabe? Aquilo às vezes vai promover uma soltura do seu ego. E aí naquele momento você vai ter duas escolhas. Ou você vai controlar, vai querer controlar tudo e aí não vai conseguir se entregar, não vai conseguir se soltar. Ou você vai se entregar, você vai se entregar, vai viver aquele momento. Só que para você conseguir se soltar, viver aquele momento, você precisa retirar o controle. E quando a gente retira o controle, gente, retirar o controle, né, ficar sem controle nenhum, se entregar, é bem, é bem difícil, sabe? Exige muitas vezes da gente, muita soltura. E se a gente for uma pessoa que é acostumada a controlar tudo milimetricamente, a ter sempre uma coisinha, cada coisinha no seu lugar, se você é uma pessoa que não gosta muito de fazer coisas diferentes, que tá sempre na mesma rotininha, né? Às vezes para você é um pouco mais difícil. Se você gosta de controlar tudo, nesses momentos, como por exemplo na meditação, ou uma atividade física, ou até mesmo, como eu já falei, assim, no, no contato com seu parceiro, é difícil você se soltar, né? Mas quando você consegue se soltar, quando não é só um exercício de físico, um exercício de corpos, mas quando é uma comunhão de alma, uma comunhão de espírito, você consegue esse derretimento, você consegue essa soltura, né? E essa soltura, ela te traz uma paz tão grande. Só que no começo, para chegar nessa paz, essa soltura do controle causa muito medo, causa muita insegurança, né? Então, por exemplo, quando chega um novo amor na sua vida, uma oportunidade de conhecer uma outra pessoa, então por um lado você fica pedindo amor, né? Você, eu queria tanto um grande amor, eu queria viver tanto um grande amor, eu queria tanto um parceiro. Você fica lá pedindo, né? Às vezes você faz cocriação, às vezes você fica fazendo oração e pede, enfim, e fica lá desejando, e olha para outras pessoas, e fica se imaginando vivendo aquilo. Mas aí quando a coisa chega, você tem muito medo. Então, não é raro que nessas situações, às vezes uma coisa que a gente pede muito tempo, a gente pede, a gente pede, a gente pede, quando essa coisa chega, ela exige um nível de entrega tão grande, um nível de soltura tão grande, que a gente congela. Aí naquele momento ali, por alguns segundos, por alguns minutos que seja, mas no começo, a gente inconscientemente assim, a gente não gosta de admitir, né? Mas se você reparar, nesses momentos quando, por exemplo, um grande amor chega, uma oportunidade que você queria muito chega, você, ao mesmo tempo que você ficou esse tempo todo pedindo, você naquele momento pede que aquilo saia. Você fica com medo, você fala, é melhor isso aqui não acontecer não. É melhor não me entregar. Não, dessa vez não, vamos jogar pra próxima. Então, às vezes uma coisa que você pede tanto, quando chega, você pede pra ir embora, né? Olha como a gente é contraditório, né? Olha como a gente é um ser complexo. Às vezes a gente vive a vida toda pedindo grande amor, pedindo pra trabalhar com aquilo que a gente ama, pedindo pra morar em uma casa, comprar nossa casa, ou enfim, construir um projeto, começar um projeto. E às vezes quando a gente se vê cara a cara para começar aquilo, para aquilo começar a andar, a gente pede para não acontecer. Né? Inconscientemente, muitas vezes, a gente não percebe, mas a gente pede para não acontecer. Inclusive, isso é até um dos textos do Lee Cravo, né? Tem um texto que ele fala, que eu vou ler aqui para vocês um trecho, que esse trecho, ele vai muito em encontro com o que a gente está falando aqui. Então, ele começa assim: cuidado ao pedir um amor em sua vida. Ele vem, vai curar todos os seus desalinhamentos. Vai colocar você em contato com uma sensação de realização e plenitude
que você jamais imaginou possível. Mas logo que ele chegar, se você o deixar entrar em sua vida, vai causar um transtorno absurdo, a começar pelos seus valores. Você viverá um tremor existencial constante. Uma parte de você vai querer aquilo mais do que tudo, e outra parte em você vai querer aquilo bem longe de você, que é o que a gente estava falando aqui, né? Que uma parte nossa quer, pede muito, fica um tempão pedindo, mas aí quando a gente chega a ter a oportunidade de ter aquilo, a outra parte da gente fala, eu não quero, quer que aquilo suma imediatamente, né? Por causa do medo. O amor desestrutura todos os nossos alicerces artificiais. Aí você verá o quanto está comprometido com essa artificialidade e o quanto está despreparado para o amor, que é a nossa natureza. Você passará um tempo em meio a um terremoto interior. Sentirá cada placa e subplaca do terreno formado pelos seus conceitos em permanente reacomodação. Cuidado ao pedir amor em sua vida, porque ele vem. Muita gente se surpreende não tendo coragem para vivê-lo, e, direta ou indiretamente, acaba pedindo delicadamente que ele se retire. Então, gente, esse trecho aqui, eu não li tudo, eu tirei algumas partes só, mas que exemplifica muito daquilo que a gente sente. Então, em meio a uma oportunidade nova, em meio a uma coisa que a gente vai realizar, um projeto, um trabalho novo, um local que a gente vai começar a frequentar, ou até mesmo um ciclo de vida diferente, quando a gente começa um ano novo, às vezes a gente tem essa insegurança também. Em todos esses eventos e em muitas outras circunstâncias, a gente sente insegurança, a gente sente que não vai dar conta. Às vezes a gente vai mudar de cidade, às vezes a gente vai precisar mudar de conduta, mudar de postura. Então todas essas coisas circunstanciais, externas, vão mudar e vão mudando ao longo da vida, assim como vão mudar daqui para frente. Mas aquilo que é a gente por essência, aquilo que é nosso, ele se mantém. Então, por mais que maior seja a situação que você passou, que seja muito difícil, a situação ela passou porque ela era efêmera, mas você continuou. A sua essência permaneceu. O seu centro permaneceu. Então, dessa mesma forma, assim como essas situações passaram, as coisas vieram e foram embora, relacionamentos começaram e terminaram, e você permaneceu, você tá aí, e se você tá me ouvindo é porque você tá aí, você se manteve, você sobreviveu, e coisas que às vezes no momento que você estava passando, você sentiu que você não ia ter recursos. Só que algo aconteceu, né? Uma solução apareceu, alguém falou algo, ou até mesmo você sentiu mais força em algum momento para lidar, na hora que chegou no vamos ver você conseguiu resolver. Então, se nessas situações você conseguiu sobreviver, você conseguiu se manter, as coisas passaram e você se manteve, você continuou. Então, com certeza, nas situações que você está passando hoje, das situações que você está passando, que você vai passar no futuro, todas elas vão passar, porque tudo passa. Então é aquela história de você estar no olho do furacão. Então tá tudo em volta de você desmoronando às vezes. Mas a sua essência, aquilo que é você, aquilo que é seu, ele permanece. Então a gente consegue sair da postura de controle e ir para uma postura de entrega, de aceitação. E não é aceitação no sentido de acomodação, de você, num sentido de uma postura derrotista. De você falar, as coisas são assim, tenho que me acostumar. Porque eu não quero mudar.
Ah, porque eu tenho preguiça. É porque eu tô fadada a viver isso mesmo. Não nesse sentido. Mas até mesmo, pra gente conseguir mudar uma situação, a gente precisa aceitar que ela existe. Né? Você precisa constatar que aquela situação tá ali. Porque se você ignora a realidade, se você finge que aquilo não tá acontecendo, aí mesmo que você não muda. Aquilo não existe pra você. Então, como que você vai mudar uma coisa que não existe? Né? Para você conseguir mudar aquela situação, melhorar de condição às vezes, melhorar as coisas, você precisa reparar naquilo que está bagunçado. Para você fazer faxina, não adianta você olhar só para o que está organizado. Você precisa olhar para aquilo que está bagunçado, aquilo que está fora do lugar, que aí você ajeita. Não adianta você só olhar para aquilo que está organizado. Da mesma forma. Então você precisa aceitar. Não, aquilo tá desorganizado. Não adianta você bater o pé e falar, não, isso aqui tá no lugar, isso aqui não tá bagunçado. E aquilo tá. E você não admite. Então, essa é a postura da aceitação. Então, muitas vezes, para a gente poder mudar uma situação, a gente precisa aceitar que ela existe, aceitar que está acontecendo daquela forma. E muitas vezes aceitar que no momento a gente não tem o que fazer. Que a gente tem que esperar. E isso, para quem é muito controlador, que é o meu caso, por exemplo, uma pessoa que é muito controladora, que quer controlar tudo, às vezes tem que ficar se policiando para parar de controlar, para deixar as coisas acontecerem, para não querer controlar tudo milimetricamente, para não querer ficar supervisionando cada etapa da vida, cada etapa de cada coisa, é muito difícil, é um exercício difícil. Mas a gente está aqui para aprender esse exercício. Aprender a ter paciência, aprender a ter soltura, aprender a ter aceitação, aprender a deixar o ego quietinho, a não botar a carroça na frente dos bois e querer fazer tudo através da ansiedade, querer fazer tudo através do imediatismo. É um treino difícil. Para algumas pessoas, no seu caso talvez, seja algo fácil de fazer. Mas no meu caso, por exemplo, é um exercício que eu tenho que estar sempre me policiando. Tenho que estar sempre olhando. Porque vira e mexe eu me pego querendo controlar tudo. Querendo controlar o comportamento das pessoas, querendo controlar como isso ou aquilo vai acontecer, querendo controlar, ficar evitando o tempo todo o problema, ficar querendo mediar tudo o tempo todo. Então é um desafio para mim, por exemplo, um exercício de descontrole, é um exercício de entrega, é um exercício de soltura, de aceitação. E é complicado. Mas nesses momentos, quando eu lembro de meditar, e quando eu lembro que aquilo que eu sou, aquilo que é meu, permanece, independente das circunstâncias e dos problemas, aquilo que for para mim permanece, e aquilo que não é meu, ele vai embora, então não adianta eu tentar segurar, porque ele vai embora. Quando eu lembro disso, eu consigo, mesmo que seja por poucos segundos, mesmo que seja de uma forma muito superficial, né, porque eu estou aprendendo também, eu consigo soltar um pouco o controle. Eu consigo me tranquilizar, eu consigo ter um pouco mais de paciência. Aí eu deixo as coisas acontecerem do jeito que tem que acontecer. Eu evito ficar querendo controlar, eu evito querer ficar supervisionando tudo milimetricamente e nos mínimos detalhes, querer estar à frente de tudo, querer me precaver sobre tudo, é difícil. Eu não tô falando que não precisa de planejamento, planejamento é muito bom. Mas, por exemplo, no meu caso, não é falta de planejamento muitas vezes, talvez em alguns momentos até seja, não sei, mas eu sinto que às vezes eu quero controlar muito tudo, eu tento me planejar de várias formas, fico o tempo todo tentando me precaver de várias coisas ao mesmo tempo, só que tem coisas que não dá pra me controlar, que não cabe a mim, tem coisas que eu consigo administrar, que cabe a mim administrar na minha vida. Mas quando se trata às vezes da vida do outro, ou até mesmo da minha própria vida, tem coisas que eu não tenho controle, que eu tenho que aceitar que eu tenho que deixar aquilo se desenrolar sozinho. Mas é difícil, o ego ele fica ali, não, porque eu tenho que fazer, porque se eu não fizer,
não vai dar certo. Se eu não fizer, vai acontecer um problema. Se eu não fizer, tal pessoa vai brigar comigo. Ou tal pessoa vai fazer isso. Ou a relação vai acontecer isso e aquilo. E aí eu tenho que dar uma segurada, tenho que respirar, me acalmar, porque senão eu fico tentando controlar tudo. Então é uma dificuldade, é um treino para algumas pessoas, para outras. Isso já pode ser uma coisa que elas já resolveram, então pode ser mais fácil, mas estou falando aqui para pessoas que talvez tenham esse senso de controle, que às vezes sentem que não vão dar conta. Muitas vezes para quem tem muito controle também, que gosta de controlar tudo, aí mesmo que a pessoa sente isso, essa insegurança, porque ela quer controlar tudo, só que ela não tem essa capacidade, ela não é Deus para controlar tudo. Tem uma hora que ela chega no limite, né? E se ela continua extrapolando ali, piora pro emocional, pra saúde dela. Então, para essas pessoas, principalmente, que são muito controladores, aí mesmo que a gente sente esse sentimento de impotência, de que não vai ter recursos para lidar, de vir uma insegurança muito grande, de você ter medo de tudo desmoronar, de tudo entrar no caos. Principalmente para quem é muito controlador, sente isso quase que o tempo todo. Então, lembrar que aquilo que é nosso permanece, como Arthur Cravo, aquilo que não é nosso, o tempo varre, mas que aquilo que é nosso a gente tenta até varrer, mas não consegue. E quando a gente entra nessa postura, a gente lembra, naquela do deixa fluir, deixa acontecer, né? A gente entra numa postura de soltura, de entrega, então a gente fica, mas se isso acontecer, calma, tranquilidade, vamos deixar isso se desenrolar primeiro. Eu vou administrar as coisas, eu vou me planejar, eu vou me precaver, mas não no medo, não na ansiedade, não na impaciência. Com cautela, com calma, com presença. Procurar meditar, olhar para dentro, deixar o ego passivo, acalmada, assim, calma, ego, fica quietinho. Vamos ficar quietinho que o ser vai resolver, que a vida vai resolver. E a gente entra nessa postura de entrega, de calma, de aceitação. E quando a gente entra nessa postura de calma, gente, é incrível que as coisas se desenrolam muito mais fácil. E quando a gente fica lá querendo controlar tudo, querendo fazer e acontecer, querendo resolver o problema de todo mundo, aí as coisas só vão ali de mal a pior, as coisas só acontecem, só pipoca problema, as coisas desandam, e a massa desanda, né? As coisas desandam, se desequilibram. Então, às vezes, o que a gente precisa é soltar o controle, entrar na aceitação, deixar as coisas fluírem, as coisas acontecerem. Soltar. Tão bom, né? Soltar, imagina. Fala pra você mesmo, soltar. É muito bom. Essa postura de soltar tranquiliza a gente, traz calma pro coração. É muito bom. Aí a gente tira um pouco de peso das nossas costas, a gente tranquiliza, com calma. A gente vai vivendo um dia de cada vez, não querendo resolver tudo de última hora. Então, a gente vai entendendo que apesar do problema, da circunstância, apesar da gente às vezes sentir que a gente não vai dar conta, a gente vai dar conta. Porque se aquilo chegou pra gente, a gente tem recursos para lidar. Se aquilo se espelhou na vida externa, é porque no nosso mundo interno tem algo que está em similaridade, tem algo que está espelhando. Se algo está aparecendo é porque tem algo dentro espelhando. Então a gente tem recursos para lidar. Né? Deus não dá uma cruz maior do que a gente possa carregar. Então, se chegou pra gente, a gente tem recursos para lidar. Por mais que a gente sinta que não. Às vezes a gente precisa tranquilizar, às vezes a gente precisa se acalmar, deixar o ego quietinho para perceber. Mas se chegou pra gente, a gente tem recursos para lidar. Assim como na vida das outras pessoas. Se chegou na tal situação para outra pessoa, é porque ela tem recursos para lidar. E do ponto de vista espiritual, gente, muitas das coisas que acontecem na nossa vida, a gente programou. Então, se a gente programou, a gente tem recursos para lidar. Aí sim que a gente tem recursos. Mas mesmo as coisas que a gente não programou, digamos assim, as coisas que a gente não preveu, que acontecem às vezes por circunstância, enfim, que a gente não espera, mesmo assim a gente tem recursos para lidar, porque se tá ali na nossa vida, a gente tem. Então, às vezes a gente precisa se relembrar, porque no meio do dia a dia, corrida, a gente esquece.
mas a gente precisa se relembrar que a gente tem recursos para lidar. E aí se lembra, se acalma, vai pro seu cantinho meditar, vai relaxar. E aí deixa as coisas acontecerem do jeito que tem que acontecer. Assim, pessoal, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Espero que tenha sido um vídeo bacana, um vídeo agradável, que tenha sido aqui um momento de calma, de reflexão, para ajudar vocês a se soltassem assim como me ajudou também. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos, pessoal, e eu vou ficando por aqui.